Passeio, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar para vocês sobre a bondade de Deus que fica lá em Gênesis 1. Vamos lá. A criação do céu e da terra e de tudo que neles se contém. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Versículo 1. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E só isso mesmo. Pessoal, aqui está falando em Gênesis 1 sobre a criação dos céus e da terra. Como Deus criou a luz, que ele disse, haja luz. Ele disse com a boca dele, haja luz, com a boca. Não ele pensou, talvez ele tenha pensado, mas ele disse, haja luz com a boca dele. Você vê como que as palavras têm poder. E ele disse, haja luz e houve luz. Como está aqui em Gênesis 1:3. E disse Deus, haja luz e houve luz. Ele disse, haja luz e houve luz. Você vê como que as palavras de Deus têm poder, as nossas também. Só que a dele muito mais. E viu Deus que era boa a luz e fez separação entre a luz e as trevas. Deus fez a luz e viu que era bom e fez a separação entre a luz e as trevas. E as trevas chamam noite. Aí você vê como que Deus é maravilhoso. Aí tem outro versículo aqui também. A formação do jardim do Éden, Gênesis 2:4. Essas são as origens dos céus e da terra, como foram criados no dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e guiava toda a face da terra. E formou seu Deus um homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui fala sobre a formação do homem. Deus, ele fez um homem do pó da terra, barro, eu acho, não sei. Soprou e não havia vapor, e formou Deus o homem e soprou em seus narizes o fôlego da vida. Aí Deus soprou nos seus narizes o fôlego da vida. Aí o ser humano se criou. Aí também tem a formação da mulher. Como Deus criou a mulher. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma tintura que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e todas as aves do céu, do campo e de toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para que este vê como lhes chamaria. E tudo que Abraão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os seus nomes a todo gado, e as aves do céu, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava de juntura que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e ele adormeceu, e tomou uma das suas costelas e seu carne em seu lugar. E das costelas que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Abraão. E disse a Abraão, esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, por conta do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. A tentação de Eva e Caim. Aí Deus viu que o homem sozinho e disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Falhei, mas justo que esteja como diante dele. Você vê a bondade de Deus. Deus viu que o homem estava só. Ele viu assim, nossa, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma disjuntura para ele. Ali Deus tirou da costela de Adão, fez ela adormecer, um sono profundo. Eu não sei se isso aqui que é sono profundo, é aquele profundo mesmo, aquele sono tão pesado, pode cair terremoto, pode cair, você pode pegar a televisão, deixar ela no máximo, você pode ouvir um tanto de barulho que você não acorda de jeito nenhum, porque é profundo. E disso pegou a costela da Adão e formou a
a Eva, segundo, aí formou a Eva com isso. Aí segundo isso, depois disso, Adão não ficou mais sozinho, porque Deus tinha criado a mulher pela bondade dele, porque Deus nos ama tudo. Ele viu que era ruim, que Adão sozinho era ruim. Ele viu que Adão sozinho era ruim, não é bom que como esteja só, falima de justura que esteja como diante dele. Aí ele viu que isso não era bom, aí ele foi lá e criou a Eva para ser uma adjutora para Adão, para ele não ficar sozinho, para ele não ficar entristecido. Aí depois que Deus criou a mulher, agora Adão tinha uma adjutora, uma pessoa que ajudasse ele, uma pessoa que ajudasse nas tarefas, que amasse ele, que cuidasse dele, que estivesse perto dele. E ambos estavam nus, como diz ali na Bíblia, porque eram os primeiros dias, né? Não existia na época a roupa não, depois de um tempo começou a existir como isso aqui, ó. Hoje em dia tem roupa, claro, né? Mas antigamente eles estavam nus. Mas também teve a tentação de Eva, que o diabo se disfarçou de serpente, enganou Eva, e depois disso a Eva deu pro Adão, aí o Adão cedeu, aí depois disso o homem ele mais ela pecaram, aí Deus expulsou eles do jardim do Éden, que era um lugar maravilhoso, eles tinham comida, não precisava trabalhar, e depois disso eles teve que trabalhar. Depois a mulher engravidou, ela sentiu muita dor, tiveram que trabalhar, tiveram que se sustentar, achar uma forma de sobreviver. Enquanto eles estavam lá no jardim do Éden, eles não precisavam disso, eles não precisavam de nada. Por quê? Porque Deus é maravilhoso. Eles não precisavam fazer nada, eles tinham de comer, eles tinham uma vida maravilhosa. Não sei se eles tinham casa, não sei, eu acho que isso não fala na Bíblia. Mas eles tinham tudo, eles tinham Deus também. Aí depois que eles pecaram, eles ficaram mais longe de Deus. Como vocês veem como que é o pecado? O pecado, ele distancia a gente de Deus. Mas quem sou eu para falar, né? Quem julga é Deus. Eu também sou pecador. Mas a gente peca mesmo sem a gente querer. Às vezes eu até peco, me sinto culpado mesmo, mas a culpa não vem de Deus. A culpa vem do diabo. Às vezes a gente até sente um incômodo, porque a gente tem o Espírito Santo. Quando a gente peca, a gente sente um incômodo, a gente sente uma... Tipo assim, por exemplo, eu vou lá na rua, é só um exemplo, não fiz isso não. Eu vou lá na rua, aí aparece uma mulher, aí eu xingo ela, chamo ela de feia, chamo ela de um tanto de coisa, falo assim: nossa, você não presta, você é uma bosta, menina horrorosa, você deveria nem existir, vai pro quinto dos infernos, minha filha. Aí eu vou lá, eu peco na hora, eu não sinto nada, eu acho. Aí depois de um tempo começa a se sentir culpado, pensar assim: meu Deus, por que eu falei isso? Eu não deveria ter falado isso. É o diabo que coloca isso na gente, a gente começa a se sentir culpado. Isso também é por causa do Espírito Santo, porque quem é ímpio, não tem o Espírito Santo, peca à vontade e não se sente culpado. Peca, faz o que quiser e não se sente culpado, não pensa assim: tô nem aí, pequei, não tô nem aí, eu fiz algo de errado com a pessoa, deixei a pessoa magoada, fiz assédio, estupro com a pessoa, matei, zombei da pessoa, essas coisas. A pessoa não tá nem aí, pessoa orgulhosa, tem gente que é tão orgulhosa que não está nem aí, peca, sabe que está errado, mas não admite, porque é orgulhoso, como o diabo é. O diabo deixou o orgulho entrar no coração dele, porque eu não sei muito bem, ele era um anjo, depois começou a invejar Deus, depois foi expulso do céu. Você vê que o orgulho faz. Abraão, pra você ver como que a bondade de Deus é. Abraão era um homem segundo o coração de Deus. Davi também, Davi estava lá no campo de guerra, apareceu acho que 2 gigantes, apareceu Golias lá, ele pegou a funda dele com uma funda, ele foi fazendo, tacou no gigante Golias, aí arrancou a cabeça dele, e depois disso o nome de Deus foi glorificado para toda a terra ver o quão Deus é maravilhoso. Tacou uma pedrinha aqui, ele caiu, aí Davi pegou uma espada, frango daquele jeito, eu não sei como que frango daquele jeito, mais fraco que eu, pior que eu, não sou tão frango assim, não sei como que ele pegou uma espada de, não sei, 10 quilos, não sei, 5 quilos, sendo frango daquele jeito, cortou a cabeça do Golias e pegou na mão e mostrou para todo Israel. Matou o Golias, porque Deus ajudou ele, Deus ajudou ele, Deus ajudou o Davi a matar o Golias, porque o Davi sem Deus nunca quer matar o Golias. Você acha que o menino daquele frango, com aquela fundinha
fundinha com aquela pedrinha jogando o Golias, gigante, maromba ainda, fortão, com aquelas armaduras e tudo. Aquele gigante era acabar com a raça do Davi, mas Deus, sendo Deus, mas Deus sendo Deus, foi lá. Davi jogou a funda no Golias, aí graças ao poder de Deus, que Deus sustentou Davi conseguiu matar o Golias. Você vê como que Deus é poderoso, você vê como que Deus é bom. Davi era rejeitado por seus irmãos, estava lá no fundo do campo, e o profeta estava lá era escolher a quem ungisse, só que o pai de Davi, esqueci o nome dele, Jessé, estava lá apresentando os filhos dele. Um deles era, eu não lembro o nome. Aí estava lá apresentando os filhos dele, todos os filhos dele. Aí eles iam lá escolhendo, aí Davi falava assim: não é esse que Deus escolheu. Aí Deus ia falando: não é esse que eu escolhi. Aí depois o Samuel, profeta, que fala lá em 1 Samuel, acho que é 1 Samuel, não sei. Aí o profeta Samuel falava assim: tem algum filho seu a mais? Aí Jessé falava assim: sim, tem um que está lá no, acho que rebanho de ovelhas. Aí Samuel falava assim: mande eu chamar, porque não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Aí Davi chegou lá. Deus, acho que o profeta falou com Deus falou assim: é esse que eu escolhi, alguma coisa assim. Aí Samuel foi lá, pegou a bacia de óleo, ungiu a cabeça dele e pronto. Ele foi escolhido para ser rei, Davi. Aí depois Davi matou várias pessoas. Antes de ser rei, matou Golias com aquela fundinha de pedra. Depois ele até pecou, mas Deus perdoou o pecado dele, porque Deus é Deus. Ele se arrependeu. Depois mais para frente, se deitou com Batseba e teve um filho que Deus não permitiu que nascesse. Aí depois teve outro que ele permitiu, que era chamado Salomão. E aí Davi pecou lá, ele sabia que estava errado. Depois o profeta Natan falou para Davi começou a chorar, pensou assim: eu não quero perder meu relacionamento com Deus, eu faço o que for para não perder meu relacionamento com Deus. Aí ele admitiu, ele percebeu o que ele tinha feito, e mesmo assim eu acho que ele até continuou, não lembro direito, é que eu não lembro essa parte da Bíblia não. Aí Deus não permitiu que aquele filho nascesse não, mas o outro ele permitiu, que era Salomão, que depois virou rei. Teve acho que 200 mulheres, também pecou bastante, mas Deus também perdoou o pecado dele, porque Deus é maravilhoso, a bondade de Deus é maravilhosa, como diz lá na bondade de Deus, Isaías 7. Naquela música também fala muito sobre a bondade de Deus. A Gênesis também, que Deus criou o homem, Deus criou a mulher para que o homem não esteja só, que não era bom que o homem esteja só, por isso que Deus fez uma adjutora. Abraão que teve Sara, que foi pai de multidões, que era Abrão, depois foi para Abraão. Sarai, que depois foi para Sara, depois ele se deitou com Agar, aí depois ele se sentiu culpado, aí depois ele teve um filho com Sara que se chamava Isaac. Aí depois Isaac, depois de um tempo, cresceu, já era adulto, eu acho. Aí depois ele avistou a promessa dele, que era Rebeca. Depois eles se casaram, tiveram filhos, que eu não lembro o nome. E é isso, a bondade de Deus é maravilhosa, como fala na história de Abraão, de Davi, de Golias, lá em Gênesis, como Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Que a mulher veio da costela do homem. Primeiramente Deus criou o homem, depois a mulher, como fala lá na Bíblia. Eu até peguei na Bíblia, se vocês acharem que eu estou mentindo, que isso é heresia, pode ver lá na Bíblia. Tem no início da Bíblia. Eu vi até uma história lá. Eu vi uma história até lá no YouTube falando assim que Deus não. Isso não importa. Mas é a bondade de Deus, né? Deus, às vezes até a gente duvida da bondade de Deus, até eu confesso que às vezes eu duvido da bondade de Deus, mas Deus é maravilhoso.
Deus tem me mostrado cada dia mais a bondade dele. E eu aposto que ele também mostra pra você quantos livramentos ele fez pra você, quantas coisas ele fez na sua vida, o casamento que você tem, sua esposa, seu noivo, namorado, não sei se é de Deus, se for, você vê como que é a bondade de Deus, sua vida financeira, e você fica reclamando do pouco que Deus te deu, mas no passado o pouco que você tinha já era muito desejado. No passado você falava assim, nossa Deus, eu queria tanto ter um S20, vamos dizer, um S23. Aí depois você ganha e você fala assim, queria um melhor. Depois de Deus te dar um melhor ainda, você fica reclamando. Se você desejava aqui, depois que ganhou, fica reclamando. Eu queria um H3 Pro, Senhor. Aí depois que você ganha, você quer um melhor ainda, porque se for R$400. Não fica reclamando das coisas que Deus te deu, não. Só de você ter um pouco, não reclama não. Tem gente aí que não tem nada. Você perde um S23 para Deus, Deus vai lá te dar, depois você ganha, você fica reclamando. Tem gente que nem tem um celular, um S23 é 3 mil por aí. E tem gente que tem um celular simples que nem esse meu aqui, o A22, R$1.400. Ou tem gente que tem um celular bem pior, celular ruim. E às vezes nem reclama. Você que tem do bom ou do melhor fica reclamando. Não reclama não, irmão. Se Deus te deu, mesmo que seja pouco, seja grato por isso. Quem é fiel no pouco também será no muito. Se você não é fiel no pouco, você também não vai ser no muito. Mas é isso, pessoal. Obrigado pelo seu tempo e fique com Deus.